O bilionário o humilhou com um desafio impossível, oferecendo uma fortuna para falhar. Um erro fatal. Mal sabia ele que aquele simples motoboy estava a 40 segundos de destruir seu império. 500 mil reais. A voz de Ricardo Montenegro ecoou pelo auditório. O silêncio foi cortado por risadas abafadas. Davi, parado no centro do palco sob a luz forte, apenas assentiu. O capacete ainda estava em sua mão esquerda. Se um entregador como você invadir meu sistema, Ricardo continuou, o desprezo evidente. O dinheiro é seu, em 40 segundos. A plateia, uma elite de executivos e investidores, agora ria abertamente. Alguns levantaram seus celulares, prontos para gravar a humilhação. Ricardo sorriu, deliciando-se com o momento. Ele pegou um tablet de um assistente e o estendeu para Davi. O telão atrás deles exibiu um cronômetro gigante. 40:00. O tempo começa agora. As luzes do palco focaram em Davi. O auditório prendeu a respiração, esperando o inevitável fracasso. O motoboy não olhou para o bilionário. Seus olhos estavam fixos na tela, os dedos pairando sobre o vidro. O ar ficou pesado, carregado de escárnio e expectativa. Cada milissegundo parecia uma eternidade. O som das risadas ainda pairando no ar. O mundo de Davi se resumiu àquela tela brilhante e ao cronômetro que já devorava os primeiros segundos de sua improvável chance. Ricardo se inclinou, o terno de grife roçando o uniforme desgastado de Davi. Desista, garoto. Volte para a sua moto. O rosto de Davi permaneceu uma máscara de concentração. Seus dedos explodiram em movimento. O que aquele bilionário não sabia sobre o passado daquele motoboy? Essa história é inacreditável, mas é real. Para não perder o desfecho impressionante desta e de outras vinganças épicas, inscreva-se agora e ative o sino. Você não vai se arrepender. O som agudo do cronômetro, um bip eletrônico marcando 30 segundos restantes, foi o gatilho. Aquele som o transportou para longe do palco, para longe dos olhares de desprezo. Por um instante, o auditório desapareceu, substituído por uma sala de aula iluminada pelo sol da tarde. 5 anos antes. Davi, com 20 anos e o cabelo um pouco mais comprido, olhava para uma tela cheia de códigos que ninguém na turma conseguia decifrar. O professor, um homem de meia-idade chamado Almeida, coçava a cabeça. É impossível, disse Almeida. Essa arquitetura é teórica. Ninguém consegue criar um bypass funcional. Davi levantou a mão timidamente. Professor, e se usarmos um loop fantasma para criar uma falsa requisição de handshake? O sistema abriria uma porta por um nanosegundo. Almeida olhou para ele, cético, mas intrigado. Mostre-me. Davi sentou-se ao terminal. Seus dedos dançaram sobre o teclado, uma coreografia de lógica e intuição. Em menos de 1 minuto, a tela piscou em verde. Acesso concedido. A sala ficou em silêncio. O professor Almeida colocou a mão em seu ombro. Garoto, ele disse com a voz cheia de admiração. Você não aprendeu isso aqui. Você nasceu com isso. Nunca desista desse dom. Davi sorriu, um sorriso genuíno e cheio de esperança. O futuro parecia um código aberto, pronto para ser escrito. O bip do cronômetro soou de novo na sua mente, mas desta vez se misturou com o som de uma sirene de ambulância. A imagem da sala de aula se dissolveu. Agora ele estava no corredor frio de um hospital. O cheiro de desinfetante invadia suas narinas. Um médico se aproximou, o rosto cansado. A condição da sua mãe é mais complexa do que pensávamos. O tratamento é caro, muito caro. Naquele momento, o sonho da programação, os elogios do professor, tudo se tornou um luxo que ele não podia mais pagar. A faculdade, os códigos, o futuro brilhante. Tudo foi colocado em uma caixa e guardado no fundo da mente. A prioridade era uma só: sua mãe. A decisão foi brutal, mas instantânea. Ele largaria tudo, faria o que fosse preciso. A cena mudou mais uma vez. Ele estava em frente a um espelho, vestindo pela primeira vez o uniforme da empresa de entregas. O tecido era áspero. O logo da empresa parecia zombar dele. Ele pegou o capacete, sentindo seu peso. Ao lado do espelho, uma foto de sua mãe sorrindo. Ele olhou para a foto,
depois para seu reflexo. Aquele não era ele, mas precisava ser. Ele respirou fundo, colocou o capacete e saiu pela porta, deixando para trás o programador genial para se tornar apenas mais um motoboy na selva de pedra. O som do motor da moto ligando foi a trilha sonora do seu sacrifício. Um riso alto e debochado o trouxe de volta. Era um dos executivos na primeira fila. O som rasgou o véu do passado, jogando Davi de volta no palco, sob as luzes quentes e os olhares cruéis. O cronômetro agora marcava 19h87. Ele ergueu os olhos do tablet por um segundo e viu o sorriso vitorioso de Ricardo Montenegro. Naquele instante, a humilhação, a raiva e a dor dos últimos anos se cristalizaram em um único propósito. O dom que ele havia enterrado por necessidade agora seria sua arma. Aquele bilionário não estava apenas zombando de um motoboy. Ele estava desafiando o gênio que a vida o forçou a esconder. 6 meses antes do desafio no palco, o desejo de Davi tinha um nome e um endereço: o Hospital Central. Sua mãe, Helena, precisava de uma nova rodada de tratamento, uma terapia importada que o plano de saúde básico não cobria. O valor era astronômico, um número que parecia pertencer a outra realidade. Davi sabia que sua única chance não estava nas ruas, mas em seu passado. Ele passou 3 noites em claro, alimentado por café barato, compilando seu antigo portfólio da faculdade. Projetos, códigos, a solução que impressionou o professor Almeida. Tudo estava ali, organizado em um pendrive. Vestindo a melhor roupa que tinha, uma calça jeans e uma camisa polo que não usava há anos, ele entrou na agência central do maior banco da cidade. Sentou-se em frente ao gerente, um homem chamado Cláudio, cujo olhar desceu dos olhos de Davi para suas mãos calejadas e voltou com um tédio visível. Davi explicou sua situação com uma calma que não sentia. Falou sobre sua experiência em programação, sobre o potencial de seus projetos. Abriu seu notebook e tentou mostrar as linhas de código. Eu só preciso de um empréstimo. Um valor inicial para o tratamento e para eu poder sair das entregas e voltar a desenvolver. Eu posso pagar, eu sei que posso. Cláudio nem olhou para a tela. Ele folheou os papéis de Davi, a testa franzida. Seu score de crédito é baixo. Você não tem renda fixa comprovada, apenas trabalho autônomo de entregas. E abandonou a faculdade. Eu tive que abandonar por problemas familiares, os mesmos que me trazem aqui. Davi insistiu, a voz um pouco mais alta. O portfólio prova minha capacidade. O gerente fechou a pasta. Senhor, Davi, o banco não investe em potencial. Investimos em garantias. E você não tem nenhuma. Ele se levantou, um claro sinal de que a conversa havia terminado. Davi ficou sentado por um momento. O zumbido do ar-condicionado preenchendo o silêncio humilhante. Ele guardou seu notebook, sentindo o peso de cada componente. Saiu do banco e do lado de fora. O sol forte o cegou por um instante. Suas mãos tremiam, não de raiva, mas de uma impotência esmagadora. O obstáculo não era apenas o dinheiro, era o sistema. Um muro invisível que o julgava por sua aparência antes de ouvir sua voz. A recusa do banco foi um golpe, mas não um nocaute. Davi sabia que precisava de um emprego, não de um empréstimo. Ele mirou alto. Montenegro Tech, a empresa de Ricardo Montenegro, o titã da tecnologia. Era a empresa mais inovadora do país, e Davi acompanhava suas conquistas com uma mistura de admiração e inveja. Ele viu um anúncio para uma vaga de programador júnior. O processo seletivo era online e consistia em uma série de desafios de codificação. Para Davi, foi como respirar. Ele resolveu os problemas em uma fração do tempo estipulado, usando soluções elegantes que a maioria dos candidatos nem consideraria. 2 dias depois, recebeu um e-mail. Parabéns, você foi selecionado para a entrevista final com nosso CEO, Ricardo Montenegro. A esperança explodiu em seu peito. Era isso. A chance de uma vida. Ele passou os dias seguintes pesquisando tudo sobre a empresa, preparando respostas, sonhando com o primeiro salário, com a ligação que faria para o hospital. No dia da entrevista, ele pediu o dia de folga, vestiu a mesma camisa polo e foi até o imponente prédio de vidro da Montenegro Tech.
O escritório de Ricardo era no último andar, com uma vista panorâmica da cidade. Ricardo estava atrás de uma mesa de mogno maciço, o terno impecável, o sorriso cínico já no lugar. Davi, certo? O garoto prodígio do teste. Sim, senhor. Davi respondeu, tentando manter a voz firme. Fiquei muito animado com a oportunidade. Ricardo pegou o currículo de Davi com a ponta dos dedos, como se estivesse manuseando algo sujo. Animado. Gosto disso. Mas vejo aqui que você desistiu. Faculdade de Ciências da Computação. Abandonou no 4º semestre. Por quê? Davi respirou fundo. Tive um problema familiar grave, senhor. Minha mãe adoeceu. Precisei trabalhar. Trabalhar de... Ricardo fez uma pausa dramática, olhando o papel. Motoboy. Entendo. Ele se recostou na cadeira, juntando os dedos. Davi, a Montenegro Tech não é uma empresa. É um organismo de elite. Nós não contratamos pessoas que precisam de uma segunda chance. Nós contratamos vencedores. Pessoas que terminam o que começam. Pessoas que não têm problemas familiares como desculpa. A palavra desculpa atingiu Davi como um soco. Não foi uma desculpa, senhor. Foi uma necessidade. Para mim, dá no mesmo. Ricardo disse, cortante. Ele se levantou e caminhou até a janela. Olhe lá embaixo, Davi. A cidade está cheia de gente com necessidades. Minha empresa não é uma instituição de caridade para ex-estudantes fracassados. Agradeço seu tempo. A porta se abriu e uma assistente apareceu, pronta para escoltá-lo para fora. A derrota era absoluta, pessoal e cruel. Aquela noite foi a mais longa da vida de Davi. Ele chegou em seu pequeno apartamento, o cheiro de mofo parecendo mais forte do que nunca. O uniforme de motoboy estava jogado em uma cadeira, um lembrete constante de seu lugar no mundo. Ele se sentou no chão, o e-mail de recusa do banco e o currículo rejeitado por Ricardo espalhados à sua frente. A voz do bilionário ecoava em sua cabeça. Fracassado. Talvez ele estivesse certo. Talvez Davi fosse apenas um sonhador que não entendia como o mundo funcionava. Ele era bom com códigos. E daí? O mundo real era feito de diplomas, de sobrenomes, de aparências. Ele olhou para o diploma do ensino médio na parede, o único que conseguiu completar. Sentiu uma onda de vergonha. A dúvida o corroeu por dentro. Talvez eu mereça isso. Talvez meu lugar seja mesmo na moto, correndo de um lado para o outro, ganhando o suficiente para sobreviver, mas nunca para viver de verdade. E se eu continuar tentando e só encontrar mais humilhação? E se, ao lutar, eu acabar perdendo o pouco tempo que ainda tenho com minha mãe? O pensamento de desistir foi quase um alívio. Aceitar. Parar de lutar contra a maré. Ele estava prestes a rasgar aqueles papéis, a deletar seu portfólio, a enterrar o programador para sempre. Então seu celular tocou. Era do hospital. A voz da enfermeira era gentil, mas urgente. Davi, é sobre sua mãe. Ela teve uma complicação. O médico precisa falar com você. O chão desapareceu sob seus pés. A dúvida, o medo, a autopiedade, tudo evaporou, substituído por uma clareza fria e cortante. Desistir não era uma opção. Aceitar não era uma opção. Se o sistema não lhe daria uma porta, ele a arrombaria. Ele se levantou, os olhos fixos no uniforme da empresa de entregas. Se o único caminho para chegar perto de homens como Ricardo Montenegro era como um servo invisível, então que assim fosse. Ele vestiria aquele uniforme não como uma marca de derrota, mas como um disfarce. Ele continuaria lutando, não por um sonho, não por orgulho, mas pela vida de sua mãe. A oportunidade, ou melhor, a armadilha, surgiu 6 meses depois. Uma entrega urgente e prioritária para a Montenegro Tech. O endereço era o de um grande centro de convenções. Quando Davi chegou, percebeu que não era uma entrega comum. Era a Montenegro Summit, um evento anual onde Ricardo apresentava suas conquistas para investidores e para a imprensa. Davi foi barrado na entrada, mas o nome de Ricardo no pedido abriu as portas. Ele caminhou pelos corredores luxuosos, sentindo-se um fantasma em seu uniforme. A entrega era para o próprio Ricardo, no palco. Quando Davi se aproximou pela lateral, Ricardo o viu, e um sorriso perverso se formou em seus lábios.
Ele estava no meio de uma apresentação sobre o futuro da inteligência artificial. E como eu sempre digo, Ricardo dizia para a plateia atenta: o futuro pertence aos qualificados, aos que se adaptam, aos que inovam. O trabalho manual, a mão de obra não qualificada. Ele fez uma pausa e apontou diretamente para Davi, que havia parado na beira do palco. Será uma relíquia, um eco de um passado ineficiente. A plateia se virou para olhar. Davi sentiu centenas de olhos sobre ele, julgando-o. Ele apenas queria entregar o pacote e desaparecer. Temos aqui um exemplo perfeito, Ricardo continuou, chamando-o com um gesto. Suba aqui, meu amigo. Não seja tímido. Davi hesitou, mas os seguranças o incentivaram a subir. Ele subiu os degraus, o coração martelando. O pacote em suas mãos parecia pesar 1 tonelada. Diga-nos seu nome. Ricardo pediu, o microfone perto do rosto de Davi. Davi. Davi, um nome forte. E o que você faz, Davi? Sou entregador, ele respondeu, a voz baixa. Ricardo se virou para a plateia. Um entregador, um trabalho honesto. Mas, sejamos francos, um trabalho com os dias contados. Nossos drones farão isso em 5 anos, com mais eficiência e sem a necessidade de pausas para o almoço. Risadas se espalharam pelo salão. Davi tentou manter a dignidade, o rosto impassível, mas sentia o calor da humilhação subindo por seu pescoço. Ele tentou entregar o pacote, mas Ricardo o ignorou. A primeira ofensa fora dada, e ele estava preso na armadilha. Ricardo não estava satisfeito. A humilhação precisava ser um espetáculo. Mas talvez eu esteja sendo injusto, disse ele, circulando Davi como um predador. Talvez Davi tenha talentos ocultos. Diga-me, Davi, você entende de tecnologia? Sabe o que é um algoritmo de criptografia quântica? Ele fez a pergunta com um tom professoral, sabendo que a resposta seria o silêncio. A plateia, agora cúmplice do show, aguardava. Os celulares já estavam erguidos, gravando. Vamos, não tenha medo. É uma pergunta simples. Davi permaneceu em silêncio, não por ignorância, mas por choque. Ele estava sendo usado como um peão em um jogo doentio. Vejam, Ricardo se virou para seus convidados. É disso que estou falando. A lacuna, o abismo entre o futuro que estamos construindo e as pessoas que serão deixadas para trás. Um investidor na primeira fila, um homem corpulento com um relógio de ouro, gritou. Pergunte a ele quanto custa a gasolina. A plateia explodiu em gargalhadas. A humilhação se tornara coletiva. Outro executivo acrescentou. Aposto que ele consegue hackear uma pizza de calabresa em 30 minutos. As risadas se intensificaram. Ricardo sorriu, abrindo os braços como um maestro que rege sua orquestra de escárnio. Davi estava sozinho. Uma ilha de uniforme cinza em um mar de ternos caros. O som das risadas o afogando. Ele olhou para os rostos na multidão, rostos sorridentes, divertidos com sua degradação. Eram os mesmos rostos que o ignoravam no trânsito, que o tratavam como invisível. Agora, finalmente, eles o viam. E o que viam era um motivo de piada. Um pingo de raiva, puro e quente, perfurou o nevoeiro da humilhação. Davi decidiu que não ficaria em silêncio. Ele não daria a Ricardo essa satisfação. Quando as risadas diminuíram, ele se aproximou do microfone. Criptografia quântica. A voz de Davi soou, clara e inesperadamente firme, pelo sistema de som. Usa os princípios da superposição e do entrelaçamento para criar chaves criptográficas. Um ataque a um sistema desses alteraria o estado quântico da chave, alertando imediatamente os usuários. É teoricamente inviolável por computadores clássicos. Por 30 segundos, um silêncio atordoado caiu sobre o auditório. As pessoas se entreolharam, confusas. O investidor do relógio de ouro franziu a testa, impressionado contra a sua vontade. Por um instante, pareceu que Davi tinha virado o jogo. A expressão de Ricardo vacilou, uma fissura em sua máscara de arrogância. Mas foi apenas por um instante. Ele se recuperou rapidamente, o sorriso cínico voltando com força total. Ora, vejam só. O motoboy andou lendo a Wikipédia. Ele gargalhou, e a plateia, aliviada por ter uma deixa, o acompanhou, rindo ainda mais alto do que antes. Uma coisa é repetir um conceito, meu caro. Outra é entendê-lo, é aplicá-lo. Ricardo se aproximou,
o rosto a centímetros do de Davi. Você não passa de um papagaio. Repete o que ouve sem entender nada. A tentativa de defesa de Davi havia sido esmagada, transformada em mais um motivo de chacota. A humilhação agora era ainda pior, pois ele havia ousado revidar. Ricardo sabia que precisava de um golpe final, um checkmate que encerraria o espetáculo e reafirmaria seu domínio. Ele pegou um tablet de um assistente. Sabe, Davi, eu gosto de pessoas com iniciativa. Papagaios, mas com iniciativa. Então, vamos fazer um jogo. Ele se virou para a plateia. Que tal um desafio? Para provar que na Montenegro Tech nós damos oportunidades. Ele olhou para Davi, os olhos brilhando com malícia. Este é o nosso sistema de segurança interno, o mais avançado do mundo. Eu te dou R$500 mil. A plateia ofegou. R$500 mil se um entregador como você conseguir invadir meu sistema. Mas, para ser justo com o meu tempo, ele olhou para o telão, onde um cronômetro apareceu. Você tem 40 segundos. A proposta era o auge da crueldade. Não era uma chance. Era a pincelada final na obra de sua humilhação pública. A plateia gargalhou, deliciada com a brutalidade do gesto. Ricardo empurrou o tablet contra o peito de Davi com força. E então? Vai aceitar o desafio ou vai voltar para a sua moto com o rabo entre as pernas? Davi olhou para o rosto de Ricardo, depois para os rostos na multidão. Ele viu o desprezo, a zombaria, a certeza de sua falha. Ele pensou em sua mãe, no hospital, nas contas que não paravam de chegar. Ele pensou na recusa do banco, na entrevista com Ricardo, nos anos de sacrifício, e tomou sua decisão. Ele pegou o tablet. Eu aceito. A aceitação de Davi pairou no ar, um ato de desafio que ninguém esperava. O cronômetro no telão começou sua contagem regressiva impiedosa. 40-0. Para a plateia, era o início de uma piada. Para Davi, era o momento da ruptura. Ali no palco, sob o peso de centenas de olhares, ele não estava mais em casa, remoendo a derrota em particular. A decisão de agir não foi um sussurro em um quarto escuro, mas um grito silencioso na frente de seus algozes. Cada risada, cada olhar de desprezo, cada palavra de Ricardo havia se tornado combustível. O motoboy humilhado desapareceu e em seu lugar surgiu o programador que fora forçado a se esconder. Aquele palco não era mais um local de humilhação, tornara-se uma arena. E ele não estava ali para ser o gladiador sacrificado. Estava ali para queimar o Coliseu. Seus dedos pairaram sobre a tela do tablet. O mundo exterior se dissolvendo. O barulho da multidão, as luzes ofuscantes, o sorriso arrogante de Ricardo, tudo se tornou um ruído de fundo. Sua mente, um labirinto de códigos e algoritmos adormecidos, começou a despertar. Ele não precisava de um plano elaborado ou de um aliado externo. Tudo o que ele precisava estava ali, dentro de sua cabeça, esperando pelo gatilho certo. E o som do cronômetro, marcando 35 segundos, foi esse gatilho. A decisão não era mais sobre lutar, era sobre como vencer. E a primeira ação concreta foi um toque na tela. Um login no sistema como um usuário convidado. A porta de entrada mais insignificante do castelo. Nos primeiros 10 segundos, Davi não digitou uma única linha de código. Seus olhos percorreram a interface do sistema de segurança da Montenegro Tech. Um layout limpo e intimidador projetado para impressionar. Mas Davi não via o design. Ele via a arquitetura por trás. E foi então que ele encontrou a primeira pista. Não era um bug óbvio ou uma falha de programação grosseira. Era algo muito mais sutil, quase poético. Uma falha de arquitetura na forma como o sistema lidava com as requisições de autenticação de baixo nível. Uma vulnerabilidade teórica que ele mesmo havia esboçado em uma madrugada de estudos na faculdade, um paradoxo do porteiro, como ele o chamara. A ideia era que, para verificar a identidade de alguém, o porteiro, o sistema, precisava, por um microsegundo, abrir uma fresta na porta. Se uma requisição perfeitamente cronometrada chegasse naquele exato instante, ela não seria vista como um invasor, mas como um eco da verificação original, um fantasma na máquina. Era uma falha que 99,9% dos programadores jamais notariam.
Mas Davi não era um programador comum, e Ricardo Montenegro, em toda a sua arrogância, havia cometido o erro de usar uma versão beta de seu próprio sistema operacional no evento para se gabar de sua vanguarda tecnológica. Uma pequena chama de esperança, fria e calculista, acendeu-se no peito de Davi. Ele percebeu que não precisava de força bruta. Ele não precisava quebrar a porta. Ele só precisava saber a hora exata de soprar, para que ela se abrisse sozinha. O cronômetro marcava 28 segundos. Ele sabia que podia vencer. E sabia que, para fazer aquilo, não precisaria de ajuda. O aliado que ele procurava era ele mesmo, 5 anos mais jovem, o estudante genial que acreditava que qualquer sistema poderia ser quebrado. Aquele estudante estava de volta. E ele estava com raiva. O cronômetro marcava 25 segundos. A plateia começava a ficar impaciente, os risos se transformando em murmúrios de tédio. O que ele está fazendo? Apenas olhando para a tela, um executivo sussurrou. Ricardo Montenegro sorria, o triunfo estampado no rosto. Ele se inclinou para um investidor ao lado do palco e disse: Eu disse, incompetência pura. Mas Davi não os ouvia. Ele estava em um estado de fluxo, um diálogo intenso entre sua mente e a máquina. O aliado que despertara dentro dele não era uma memória nostálgica, mas uma força ativa e presente. Anos de estudo, noites em claro, a paixão pela lógica pura, tudo isso agora estava a seu serviço. Seus dedos finalmente se moveram, não com a fúria que alguns esperavam, mas com uma precisão cirúrgica. Ele não estava atacando, estava conversando com o sistema, enviando uma série de pings inócuos, pequenas requisições que pareciam erros de conexão, mas não eram. Cada ping era uma pergunta, e a resposta do sistema, o tempo de retorno, era a chave. Ele estava mapeando o ritmo do paradoxo do porteiro, medindo a pulsação da máquina. Era como um arrombador de cofres ouvindo o clique dos pinos. Então, ele encontrou o pulso, um ciclo de verificação de 1,3 milissegundos, uma janela de oportunidade quase infinitesimal. O conhecimento de Davi, seu aliado interno, gritou: agora! Ele digitou uma única linha de comando, uma sequência complexa disfarçada de requisição de handshake, e a enviou no exato nanosegundo em que a fresta na porta se abriu. Na tela do tablet, nada mudou. Mas, nos bastidores do sistema, algo sísmico aconteceu. Ele estava dentro. A primeira revelação não foi um alarme ou uma tela de acesso negado. Foi o silêncio. O sistema não o viu. Ele era um fantasma. Com 25 segundos restantes, Davi agora tinha um acesso de baixo nível, o equivalente a estar no porão do prédio. A partir dali, ele podia ver os dutos, a fiação, a estrutura. E o que ele viu o encheu de uma raiva fria. A arrogância de Ricardo não estava apenas em sua personalidade, estava embutida em seu código. Havia backdoors, atalhos criados para o próprio CEO, permitindo que ele acessasse qualquer dado sem deixar rastros. Era um sistema projetado não para a segurança, mas para o controle absoluto de seu criador. A raiva substituiu o medo e a hesitação. Isso não era mais sobre os R$500 mil. Era sobre expor a fraude que era Ricardo Montenegro. Em uma sala de controle nos bastidores do evento, um jovem técnico de TI, o único que levava a sério a segurança do evento, viu algo em seu monitor. Um log de acesso anômalo. Uma requisição de usuário fantasma, com privilégios de administrador sendo concedidos e revogados em microsegundos. Seu sangue gelou. Chefe, ele disse a seu supervisor. Tem algo errado. Alguém está escalando privilégios. O supervisor, ocupado assistindo ao show no monitor principal, dispensou-o com um aceno. É só o motoboy, relaxe. Mas o técnico não relaxou. Ele viu a assinatura do comando. Era elegante, genial. Não era um ataque de força bruta. Era arte. No palco, a expressão de Ricardo começou a vacilar. Ele notou o olhar fixo do técnico em seu monitor e sentiu um calafrio. O plano de Davi começava a se formar. Ele não iria roubar dados. Isso seria invisível para a plateia. Ele precisava de um espetáculo. Com 15 segundos restantes, Davi usou o acesso de administrador que conquistara para encontrar a prova decisiva.
Ele navegou pelos servidores pessoais de Ricardo, uma área que deveria ser impenetrável. E lá estava, uma pasta chamada Projeto Ícaro. Dentro dela não havia apenas códigos, mas plantas, e-mails, acordos de confidencialidade. Era um projeto inteiro de uma startup concorrente, uma pequena empresa de tecnologia verde que havia falido misteriosamente 6 meses antes. Ricardo não apenas se inspirou no projeto, ele o roubou. Comprou um engenheiro da empresa, pegou todo o trabalho e depois usou seus advogados para enterrar a startup em processos judiciais até que ela quebrasse. Era o momento eureka, a prova irrefutável da podridão por trás da fachada de gênio inovador. Davi sabia o que fazer. A humilhação seria devolvida, mas não em sussurros ou com socos. Seria projetada em uma tela de 30 metros de altura para que todos vissem. Ele preparou o comando. Não era mais um hacker, era um justiceiro digital. Ele decidiu não apenas expor o roubo, mas também a traição. Ele encontrou os e-mails trocados entre Ricardo e o engenheiro comprado. A armadilha estava pronta. O local da revelação seria ali mesmo, naquele palco. O momento seria agora. O cronômetro mostrava 00.05. A plateia, sentindo que o clímax da piada estava chegando, começou uma contagem regressiva zombeteira. 5, 4, 3. Ricardo, agora visivelmente nervoso, fez um sinal para seus seguranças. Tirem o tablet dele, o tempo acabou. Um dos seguranças, um homem enorme, começou a se mover em direção a Davi. O plano quase falhou. Se ele perdesse o contato com o tablet, a conexão seria cortada. O técnico na sala de controle viu a movimentação no monitor. Não! Ele gritou. Tarde demais para ser ouvido no palco. Não toque nele. Você vai corromper o sistema inteiro. O segurança estendeu a mão. O coração de Davi disparou. Ele tinha uma última ação a executar. Com o segurança a um passo de distância, enquanto a multidão gritava 2, Davi apertou executar. A mão do segurança agarrou seu ombro no exato momento em que a contagem regressiva da plateia chegava a 1. Por um segundo pareceu que nada havia acontecido. O cronômetro no telão zerou. Um bip alto ecoou pelo auditório. Ricardo soltou um suspiro de alívio e começou a aplaudir sarcasticamente. Bem, foi uma bela tentativa, ele disse, sua voz pingando arrogância. Mas o tempo acabou. Ele se virou para Davi, pronto para o discurso final de humilhação. Mas ele parou. O sorriso congelou em seu rosto. A plateia ficou em silêncio. No telão gigante atrás de Ricardo, o cronômetro havia desaparecido. Em seu lugar, estava a planta detalhada do Projeto Ícaro, com o logo da startup falida claramente visível no canto. É agora ou nunca. Enquanto Davi luta por justiça, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu leio e respondo a todos, para saber até onde essa história inspiradora chegou. O telão gigante exibia a prova silenciosa do crime de Ricardo. A planta do Projeto Ícaro brilhava sobre o palco, um fantasma tecnológico assombrando seu ladrão. O tempo de Davi havia acabado, mas o dele, como hacker, estava apenas começando. A armadilha estava armada, e agora era hora de mostrar suas garras. A plateia, que esperava o fracasso de um motoboy, agora via a arquitetura de um produto que não pertencia a Montenegro Tech. A preparação para este momento não aconteceu em semanas, mas nos últimos 20 segundos da contagem regressiva. Enquanto Ricardo e a multidão viam um homem parado, Davi estava em uma corrida frenética, reunindo as peças. A primeira peça foi a prova do roubo, o Projeto Ícaro. A segunda, os e-mails que o comprovavam. A terceira, e mais crucial, era o método de revelação. Ele não podia simplesmente projetar tudo de uma vez. Precisava de um clímax, uma narrativa. Ele criou um pequeno script, um programa que agiria como um diretor de teatro digital. A primeira cena, a planta do projeto. A segunda, os e-mails incriminatórios. E o grand finale, uma gravação de áudio que ele encontrou nos backups pessoais de Ricardo. Uma conversa onde o bilionário se gabava de como destruiu a startup concorrente. Ele escolheu o momento perfeito, não o final da contagem regressiva, mas o instante logo após, quando a arrogância de Ricardo estaria em seu auge.
O ensaio foi mental. Uma visualização de cada passo, cada comando, cada reação esperada. Ele antecipou que Ricardo negaria, que tentaria descredibilizá-lo. E seu script foi projetado para responder a cada negação com uma prova ainda mais devastadora. Ele não estava apenas invadindo um sistema. Estava dirigindo a cena da queda de um tirano, usando a própria tecnologia de Ricardo como palco e arma. O último obstáculo não foi um firewall ou um antivírus, mas a mão do segurança em seu ombro. O contato físico quase o fez perder a concentração. Por um microsegundo, o link entre sua mente e o tablet vacilou. Ricardo, vendo a planta no telão, improvisou rapidamente. "Ah, sim. A fase 1 do nosso teste de segurança." Ele anunciou, a voz um pouco estridente demais. "Parabéns, Davi. Você encontrou um arquivo de isca que plantamos para testar a vulnerabilidade do sistema. Um belo esforço." A plateia, desesperada por uma explicação que restaurasse a ordem, pareceu acreditar. Murmúrios de alívio percorreram o salão. O segurança, confuso, afrouxou o aperto no ombro de Davi. O plano de Ricardo era bom. Transformar a prova em uma farsa. Mas ele subestimou seu oponente. Davi, percebendo que a negação era seu último recurso, viu a oportunidade de ativar a segunda fase de seu script. O obstáculo, a tentativa de Ricardo de virar o jogo, tornou-se o gatilho. Ele precisava de apenas mais um comando. Mas o segurança ainda estava ali, e a assistente de Ricardo já se aproximava para pegar o tablet. "Obrigado pela sua participação. O show acabou," ela disse com um sorriso forçado. Davi sabia que tinha apenas um segundo. Ignorando a assistente, ele olhou diretamente para Ricardo e, com um movimento sutil do polegar, ativou o próximo estágio da armadilha. Ele não precisava mais do tablet. O script agora estava autônomo, rodando diretamente nos servidores da Montenegro Tech. Ele soltou o aparelho, que foi prontamente pego pela assistente. Ricardo sorriu, acreditando ter vencido. Ele se virou para o telão, pronto para apagar a imagem e continuar seu evento. Mas a imagem não sumiu. Em vez disso, ela mudou. A planta do projeto foi substituída por uma troca de e-mails. O nome de Ricardo Montenegro e o do engenheiro-chefe da startup falida estavam em destaque. O título do e-mail era claro: Pagamento final, Projeto Ícaro. A armadilha estava em pleno andamento, e Davi agora era apenas um espectador, entrando no confronto final com as mãos vazias, mas com o controle total. A troca de e-mails no telão pairava sobre Ricardo como uma sentença. O silêncio no auditório era absoluto, pesado, cortado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Cada pessoa ali podia ler as palavras, as datas, os valores. A negação de Ricardo sobre o arquivo de isca agora soava pateticamente falsa. Mas um homem como Ricardo Montenegro não construiu um império recuando. Ele o construiu com base na agressão e na negação plausível. Ele respirou fundo, ajeitou o microfone e soltou uma gargalhada. Não era uma risada de alegria, mas uma arma, uma performance de desprezo. "Incrível!" ele bradou, aplaudindo lentamente. "Simplesmente incrível, senhoras e senhores. O que vocês estão testemunhando é o mais sofisticado ataque de phishing que eu já vi." Ele se virou para Davi, o rosto uma máscara de falsa admiração. "Eu tenho que admitir, garoto, você é bom. Criar uma montagem dessas em tempo real, falsificar cabeçalhos de e-mail, renderizar uma imagem falsa, isso exige habilidade." A plateia, desesperada para acreditar nele, para não ter que admitir que seu ídolo era uma fraude, começou a murmurar em concordância. "É uma montagem," alguém disse. "Claro que é," outro ecoou. Ricardo sentiu o apoio e cresceu com ele. Ele caminhou pelo palco, o dono do espetáculo mais uma vez. Vejam a que ponto os criminosos chegam. Eles não querem mais apenas o seu dinheiro. Eles querem sua reputação. Este entregador, ele cuspiu a palavra, é claramente parte de uma quadrilha. Provavelmente contratado por um concorrente invejoso para tentar manchar o nome da Montenegro Tech no nosso maior evento do ano. Ele parou em frente a Davi, o olhar faiscando de ódio. "Mas você cometeu um erro fatal. Você me subestimou. Você acha que pode vir aqui, no meu palco, na minha casa, e me acusar com uma imagem falsificada? Você acha que alguém aqui vai acreditar em um criminoso em vez de acreditar em mim?"
Ele se virou para a plateia, os braços abertos. Eu construí esta empresa do zero. Eu inovei, eu criei empregos, eu coloquei este país no mapa da tecnologia. E este Zé Ninguém acha que pode destruir tudo isso com uma mentira? Eu digo não. A verdade sempre prevalece. A plateia irrompeu em aplausos. Eles estavam com ele. A defesa arrogante estava funcionando. Ricardo sorriu para Davi, um sorriso de puro veneno. Acabou, garoto. Você perdeu. Davi permaneceu em silêncio durante todo o discurso de Ricardo. Ele não discutiu, não se defendeu. Ele apenas esperou. Ele sabia que a negação viria. Seu script contava com isso. E a palavra mentira foi o gatilho final. No momento em que Ricardo terminou sua frase, a tela atrás dele mudou novamente. Os e-mails desapareceram. A plateia, que ainda aplaudia, foi se calando aos poucos, um a um, à medida que processavam a nova imagem. Era um vídeo, uma gravação da câmera de segurança do escritório de Ricardo. A data no canto inferior da tela era de 8 meses atrás. A qualidade era perfeita. No vídeo, Ricardo estava em pé, servindo uma dose de uísque para um homem mais jovem, que Davi reconheceu das fotos do projeto. O engenheiro da startup concorrente. Ricardo ergueu o copo. Um brinde. A voz de Ricardo soou cristalina pelo sistema de som do auditório, a mesma voz que acabara de clamar por sua inocência. Ao projeto Ícaro, ou, como deveríamos chamá-lo agora, ao futuro da Montenegro Tech. O engenheiro no vídeo riu, nervoso. Ainda não acredito que fizemos isso. Eles estão arruinados. Ricardo deu um tapa nas costas dele. Eles foram ingênuos. Tiveram uma boa ideia, mas não a força para protegê-la. Este é o mundo real. Os fortes pegam o que querem. E nós, meu amigo, somos os mais fortes. Ele tomou um gole de seu uísque. Eles nunca saberão o que os atingiu. O vídeo ficou em loop, a confissão descarada de Ricardo ecoando pelo silêncio mortal do salão. A montagem, a farsa, o ataque de phishing, todas as defesas de Ricardo se despedaçaram contra a realidade irrefutável de suas próprias palavras, de sua própria imagem. Ricardo se virou lentamente para a tela, o rosto branco como um fantasma. O copo de água que ele segurava escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão do palco. O som foi como um tiro no silêncio. Ele olhou para Davi, não com arrogância ou ódio, mas com um terror puro e absoluto. Ele não estava mais enfrentando um motoboy. Estava enfrentando o executor de sua queda, um garoto que, em 40 segundos, havia desenterrado um crime e, com mais alguns cliques, o transmitira para o mundo. A prova não era mais uma acusação, era um epitáfio. O vídeo em loop era hipnótico. A confissão de Ricardo, repetida a cada 10 segundos, martelava a realidade na cabeça da plateia. O silêncio inicial, um silêncio de choque e descrença, começou a se quebrar. Primeiro foi um murmúrio, um som baixo que ondulou pelas fileiras de cadeiras. As pessoas se olhavam, os olhos arregalados, buscando confirmação no rosto dos outros. É ele mesmo. Uma mulher na primeira fila sussurrou para o marido. A voz, a cara. O investidor do relógio de ouro que antes zombara de Davi, agora estava de pé, o rosto vermelho de fúria. Ele não olhava para o palco, mas para seu celular, os dedos digitando uma mensagem furiosa. Ele estava vendendo suas ações. O murmúrio se transformou em uma explosão de conversas indignadas. A admiração que a plateia sentia por Ricardo se converteu em desprezo. Os mesmos executivos que o aplaudiam agora o olhavam com nojo. Os aliados mais próximos de Ricardo, sentados nas primeiras fileiras, começaram a se afastar sutilmente, criando um vácuo ao redor de onde ele estava. Um de seus vice-presidentes, que rira mais alto que todos, levantou-se e caminhou discretamente em direção à saída, como um rato abandonando um navio que afunda. Os celulares que antes gravavam a humilhação de Davi, agora estavam todos apontados para Ricardo, documentando sua desgraça. A plateia havia virado. O herói que eles vieram celebrar era, na verdade, o vilão. E o Zé Ninguém que eles ridicularizaram era o mensageiro da verdade. A reação mais devastadora veio da imprensa. Jornalistas que cobriam o evento, antes restritos a uma área específica, agora avançavam em direção ao palco, gritando perguntas.
Senhor Montenegro, é verdade que o senhor roubou o projeto Ícaro? Qual o nome da startup que o senhor destruiu? O senhor vai renunciar? Ricardo, paralisado, olhou para a multidão que se voltara contra ele. O poder e a adoração que o alimentavam haviam se tornado um monstro que agora o devorava. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Ele estava completamente sozinho, isolado no palco que construíra para celebrar a si mesmo. Agora o cenário de sua execução pública. O instinto de sobrevivência de Ricardo finalmente entrou em ação. Ele precisava de um último recurso, uma última cartada desesperada. Ele se virou para Davi, os olhos injetados de fúria. Foi ele, gritou apontando um dedo trêmulo. Ele manipulou o vídeo. É deepfake. Ele é um terrorista digital. Era uma acusação absurda, mas era tudo o que lhe restava. Ele correu em direção a Davi, talvez para atacá-lo, talvez para arrancar uma confissão. Mas ele nunca chegou. 2 seguranças do centro de convenções, não os seus, subiram ao palco e o interceptaram, segurando seus braços. A tentativa de culpar Davi falhou espetacularmente, parecendo apenas o delírio de um homem culpado. Foi nesse momento que o script de Davi executou seu ato final. No telão, o vídeo da confissão foi substituído por uma última imagem, uma cópia da ordem de transferência bancária. O nome de Ricardo Montenegro como remetente, o nome do engenheiro corrompido como destinatário e o valor, $250 mil. A descrição da transferência era uma única palavra: consultoria. Era a prova final, o prego no caixão. Não havia mais negação possível. A confissão não era apenas em vídeo, estava registrada no sistema bancário. Ricardo parou de lutar. Seu corpo amoleceu nos braços dos seguranças. O fogo em seus olhos se apagou, substituído por um vazio opaco. Ele estava acabado. As portas do fundo do auditório se abriram e 2 policiais uniformizados entraram, caminhando com calma e propósito em direção ao palco. Eles haviam sido chamados pelo investidor do relógio de ouro. Os policiais subiram os degraus, leram os direitos de Ricardo em voz baixa e o algemaram. A imagem do bilionário, o titã da tecnologia, sendo levado algemado de seu próprio palco, foi o clímax daquela noite. Enquanto ele era escoltado para fora, passando por sua antiga plateia que agora o filmava em silêncio, Davi permaneceu no palco. Ele não sorriu, não celebrou. Ele apenas respirou fundo, um longo e profundo suspiro que parecia liberar o peso de anos de luta e sacrifício. O barulho, os gritos, o caos, tudo pareceu distante. No silêncio que se formou em sua mente, a batalha havia terminado. Enquanto Ricardo era levado para fora, o caos no auditório atingiu seu pico. Repórteres gritavam, investidores falavam alto em seus celulares e a equipe do evento corria sem saber o que fazer. Davi continuava parado no centro do palco, uma ilha de calma em meio ao furacão. O telão atrás dele agora exibia apenas o logo da Montenegro Tech, uma ironia cruel. Ele olhou para o local onde Ricardo estivera, para o copo de água estilhaçado no chão. Ele processou o que acabara de acontecer, a queda de um gigante, a sua própria e improvável vitória. Não havia euforia, apenas um profundo e exausto alívio. O jovem técnico de TI, que antes tentara alertar seu chefe, subiu ao palco. Ele se aproximou de Davi, os olhos cheios de admiração. Eu nunca vi nada igual, disse ele, a voz trêmula. A forma como você usou o paradoxo do handshake foi genial. Simplesmente genial. Ele estendeu a mão. Meu nome é Lucas. Davi apertou a mão dele. Davi. Foi a primeira interação genuína que teve naquela noite. Você não é um motoboy, é? Lucas perguntou. Davi deu um pequeno sorriso, o primeiro em muito tempo. É uma longa história. Ele olhou para a plateia caótica, para os abutres da mídia se aglomerando. Aquele não era mais o seu lugar. Ele avistou sua mochila de entregas que havia deixado em um canto do palco antes de tudo começar. Ele caminhou até ela, passou a alça pelo ombro e, sem olhar para trás, desceu os degraus e caminhou em direção à saída de serviço, desaparecendo da cena de seu triunfo com a mesma discrição com que havia entrado. Ele não queria fama nem reconhecimento.
Ele só queria paz. Dias depois, o mundo parecia diferente. As notícias sobre o escândalo da Montenegro Tech estavam por toda parte. Uma pequena matéria em um portal de notícias financeiras mostrava a consequência final para Ricardo. Sua foto com o rosto abatido entrando em um tribunal. A legenda era curta. Ricardo Montenegro se declara culpado de fraude e espionagem corporativa. A Montenegro Tech entrou com pedido de falência. Davi leu a notícia no celular, sentado em uma poltrona confortável ao lado de uma cama de hospital. Ele não sentiu prazer na desgraça de Ricardo, apenas um vago senso de justiça. Ele fechou a notícia e abriu o aplicativo de seu banco. Mostrou a tela para a pessoa deitada na cama. Sua mãe, Helena, parecia mais forte, as cores voltando ao seu rosto. Na tela, o saldo da conta brilhava. 500 mil reais. O valor havia sido transferido por ordem judicial, parte de um acordo para evitar mais processos civis. Helena olhou para o número, depois para o filho, os olhos marejados. Você conseguiu, meu filho. Ela sussurrou, a voz ainda fraca. Eu sempre soube que você conseguiria. Davi segurou a mão dela. Nós conseguimos, ele corrigiu. A nova realidade não era sobre o dinheiro, mas sobre o que ele proporcionava. A chance de sua mãe se recuperar. A liberdade de não ter que escolher entre seus sonhos e sua família. Ele não precisava mais do uniforme de motoboy. Ele podia finalmente voltar a ser ele mesmo. A vida nova não era em uma mansão ou em um carro de luxo. Era ali, naquele quarto de hospital, vendo o sorriso de sua mãe. Um sorriso que o dinheiro não podia comprar, mas que sua luta tornou possível. Semanas se passaram. Helena estava se recuperando bem. E Davi começava a pensar no futuro. Ele estava em uma cafeteria, rabiscando ideias de um novo projeto em um guardanapo, quando uma voz o chamou. Davi. Ele ergueu os olhos. Era o investidor do relógio de ouro, o mesmo que o humilhara no evento. O homem parecia diferente, o rosto sério, sem a arrogância de antes. Posso me sentar? Ele perguntou. Davi assentiu cauteloso. O homem, que se apresentou como Afonso, foi direto ao ponto. O que você fez naquele dia foi extraordinário. Eu perdi muito dinheiro com o colapso da Montenegro Tech. Mas, honestamente, Ricardo mereceu. O que eu quero dizer é, eu fiquei impressionado. E minha empresa precisa de alguém como você. Ele empurrou um cartão de visita pela mesa. Eu sou o CEO da Titan Security. Quero lhe oferecer o cargo de chefe de segurança cibernética. O salário é considerável. Você começa quando quiser. A situação era um espelho do início de sua jornada. Um homem poderoso oferecendo-lhe uma oportunidade. Mas desta vez, tudo era diferente. O antigo Davi, desesperado, teria aceitado na hora, grato pela chance. O novo Davi, forjado no fogo da humilhação e da vitória, olhou para o cartão, depois para Afonso. Ele não pegou o cartão. Em vez disso, pegou o guardanapo onde estava rabiscando. Eu agradeço a oferta, Afonso, disse ele, a voz calma e confiante. Mas eu não estou procurando um emprego. Estou começando minha própria empresa de consultoria em segurança. Esta é a minha proposta. Ele empurrou o guardanapo para o outro lado da mesa. Se tiver interesse, meu advogado entrará em contato. Ele se levantou, deixando o investidor boquiaberto, olhando para um guardanapo que valia mais do que qualquer currículo. Ele não era mais uma peça no jogo de outra pessoa. Ele era o dono do tabuleiro. A história de Davi é um lembrete poderoso de que o valor de uma pessoa não é medido por seu uniforme, seu cargo ou o saldo de sua conta bancária. É medido pela força de seu caráter, pela resiliência diante da adversidade e pela coragem de lutar pelo que é certo, mesmo quando o mundo inteiro diz que você vai falhar. Quantos Davis existem por aí, gênios anônimos disfarçados de entregadores, faxineiros, motoristas? Quantos talentos incríveis são ignorados todos os dias porque a embalagem não parece certa aos olhos de uma sociedade que julga rápido demais? A vingança de Davi não foi apenas contra Ricardo Montenegro. Foi contra um sistema que prega a meritocracia, mas pratica o preconceito. Foi uma vitória para todos que já foram subestimados, humilhados ou descartados. Ele nos mostrou que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar a cada queda, mais forte e mais determinado do que antes. E que, às vezes,
A ferramenta mais poderosa para quebrar as barreiras da injustiça não é um exército, mas uma mente brilhante alimentada por um propósito inabalável. A jornada dele, da beira do desespero ao topo do mundo, prova que a esperança nunca deve ser abandonada. Se você acredita que todos merecem uma segunda chance e que o talento pode ser encontrado nos lugares mais inesperados, eu quero saber. Deixe um sim nos comentários abaixo. Apenas uma palavra. Sim. Cada sim é uma voz a mais contra a arrogância e o preconceito. E se esta história tocou você, se ela te inspirou a olhar para as pessoas ao seu redor com um pouco mais de respeito e um pouco menos de julgamento, compartilhe este vídeo. Ajude esta mensagem a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque há muitas outras histórias como a de Davi esperando para serem contadas. Histórias de heróis anônimos que, todos os dias, provam que a dignidade não tem preço e que a justiça, embora às vezes demore, sempre encontra um caminho.